Olá e boa tarde. Meu nome é Carlos Eduardo Ribeiro. Sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense e serei apresentador desse podcast. O tema de hoje será Modernidade e Independências na América Latina. Lembrando que esse podcast é um trabalho de Brasil 2. E para o debate, eu terei alguns companheiros, meus companheiros de Classroom hoje, que um dia já foram na sala de aula, saudade de vocês. Farley Costa, Opa! Felipe Giovanni, Fala. Luiz Henrique Morgado, Salve! Vitor Hugo Salve, galera. e o Vitor Aires. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Para a introdução, acho que seria legal a gente começar com o conceito de modernidade, né? É o principal assunto. Dito isso, passo a palavra para o Felipe. Boa tarde, gente. Como o nosso tema é sobre modernidade e independências na América Latina, é importante a gente tentar encontrar uma definição para esse conceito de modernidade. Então, a definição mais genérica possível é que modernidade designa o que de mais novo há. O historiador mexicano Guilherme Padilha, que escreveu um artigo intitulado História, Experiência e Modernidade na América Ibérica entre 1750 e 1850, aponta que esse tema ele é tão polêmico que há um debate historiográfico sobre o surgimento da modernidade, que envolve a história das ideias, que sugere que a modernidade surgiu no século XVI por conta das guerras religiosas e que há uma continuidade entre as experiências do século XVI e as experiências vividas no século XIX. Já a segunda corrente, que é a da história dos conceitos, não acredita haver essa continuidade entre os dois séculos, porque essa palavra modernidade ela ainda não era usada no século XVI. Segundo o Guilherme Padilha, a origem da palavra modernidade só se remonta ao final do século XVIII e século XIX. E é interessante nós notarmos que o surgimento de um tempo moderno supõe a criação de um novo espaço de experiências inéditas. E o Koselleck, que é um historiador importante para se entender essa modernidade, ele busca esclarecer a transformação semântica da palavra história durante 1750 e 1850 como indício da formação de um novo espaço de experiência, ou seja, a transformação semântica da palavra história estaria ligada à formação de um tempo moderno. Partindo desse pressuposto, que é o tema do nosso trabalho, o mundo ibero-americano, a transformação semântica da palavra história, ela está totalmente ligada às reconfigurações dos impérios, tanto espanhol quanto português. E a transformação semântica da palavra história culmina com os processos de independência, que ocorreram aqui entre 1808 e 1824, por conta dos movimentos políticos e sociais que desencadearam esses movimentos de independência, principalmente influenciados pela independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, a independência do Haiti ou Revolução do Haiti, a Revolução Liberal do Porto e também por conta das reformas borbônicas. Desse modo, a modernidade, como esse novo espaço de experiência, ela se vincula justamente a esses movimentos políticos e sociais que surgem a partir dos movimentos de independência. A partir de independente, a história, a palavra história, ela passa a configurar mais no contexto social e político, inclusive na literatura, que passa a ser escrita uma história nacional, com o objetivo justamente de explicar o surgimento dessa nação e as expectativas dessa para o futuro. Traçando ideias nesse fio condutor do que seria a modernidade, cabe analisarmos os processos de dependência da América, que são colocados desde o final do século XVIII até alguns que aconteceram em meados do século XIX. Essa independência seria uma ruptura
como organização política e tradicional colonial. Mas, ao mesmo tempo, torna-se necessário uma reorganização desse espaço e uma reorganização também da participação política, social da sociedade. O sistema escolhido para abocanhar essas ideias de organização foram a dos Estados Nacionais modernos, que seriam fruto dessa modernidade que se responsabilizaria para formular as leis, cobrar impostos, organizar esse espaço político e quem participava dele e outras coisas que o necessitaria para manter essa ordem. E ao mesmo momento, esse Estado estaria olhando para chegar a uma república. Não uma república do mundo antigo, mas uma república mais ressignificada e com uma maior participação popular. Mesmo buscando romper com algumas tradições coloniais, onde houve rupturas mais bruscas, como foi o caso da soberania monárquica, que foi colocada, de certa forma, em xeque por essa construção republicana, exceto no Brasil, onde se manteve essa representatividade monárquica como um poder moderador, e no México, onde se preocuparam em primeira instância em desenvolver diretamente uma monarquia. Mas também, por outro lado, houve afastamentos mais discretos, de forma mais paulatina, como foi o caso da escravidão, que era algo mais delicado de se mexer, pois essa escravidão ela era a base do sistema econômico colonial. E a liberdade, que era uma pauta que vinha junto com essas ideias dos Estados modernos, foi mais questionável, foi uma mudança mais lenta para os escravos, por exemplo. Essa liberdade foi dada em forma de alforrias, de forma mais gradual. Mas, ao mesmo tempo, houve lugares, como no Haiti, onde, logo no seu processo de dependência e organização da república, houve a liberdade de todos os indivíduos dessa sociedade. Hilda Sabata, em 2009, ela trouxe 3 aspectos importantes que eu gostaria de ressaltar. Um seria que as independências e formulações das repúblicas se deram de forma mais experimental e que não havia uma receita, um padrão. E muito pelo contrário, cada um iria se experimentando e se readaptando de acordo com as suas ideias, os seus ideais e as suas vontades. Outro aspecto que ela trouxe, que foi muito importante também, foi que todas essas experiências de república, elas se correlacionaram entre elas. Não foi uma coisa mais interna. Houve uma construção mais nacional apenas, mas sim essa construção nacional ela se dava em conjunto com as ideias que vinham desse contexto mais amplo da América. Bom, a gente consegue ver muito bem o que foi dito tanto pelo Farley quanto pelo Felipe na independência da Nova Granada e da Venezuela feita por Simão Bolívar. Assim, uma independência um pouco diferente da forma que foi feita em relação às outras colônias da América Espanhola, mas o ideário de Bolívar é totalmente pautado na nova ideia de modernidade que tinha surgido na Europa. Tanto que na sua criação, principalmente ele tem uma criação clássica, que deu origem à ideia moderna, e ele se dedicava à leitura para ler Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Então nós, se você até pegar a carta da Jamaica, ela, claramente ela tem grandes influências dessas ideias, liberal, essa ideia de não chega a ser uma democracia, mas de uma república, de ter que nos unirmos para guerrear contra os opressores,
para ter a nossa liberdade, criar a nossa independência. Então, o conceito de modernidade, vendo nesse exemplo do Bolívar na Nova Granada e na Venezuela, fica bem claro. Porém, olhando o resto da América Espanhola, não vou falar toda, porque o Farley já citou até um exemplo que a independência do México voltou a ser uma monarquia, não necessariamente partiu para uma república, mas elas tinham um pouco de receio dessa ideia do Bolívar, porque ele criou um exército heterogêneo, que tinha escravos, que tinham não nobres, justamente para lutar contra a coroa espanhola, para que seus países, né, para que regiões sejam tornadas independentes. Existia um pouco de medo, acho que eu diria na América inteira, vídeo que aconteceu no Haiti. A galera tinha um pouco de medo de acontecesse uma haitianização na América em si. Porque, querendo ou não, algumas independências da América Espanhola mudou o sistema, mas continuou a mesma estratificação, como o Farley falou. Muito difícil, por mais que você crie uma independência, fale de liberdade, você ainda tenta manter o escravo que é escravo num lugar mais baixo. Por mais que você tenha alguns discursos, discursos liberais, um discurso de direito, um discurso que talvez chegue bem próximo à democracia, você não abrange todos dentro desse seu discurso. Mas ele é muito bom para você inflamar, às vezes, as massas, para que as massas lutem contra o opressor. Foi como o Bolívar fez. A carta do Bolívar chega a ser incrível, porque ela parece ser tipo assim, parece até tipo meio épica, de que nós vamos criar uma nação, não uma coisa unificada, né, como se fosse a América em si, a América do Sul, a América Espanhola no caso, fosse uma coisa unificada, mas que fossem regiões fortes o suficiente para nos libertarmos das amarras da colonização e criarmos um país tão forte que até, tipo assim, bata de frente, não bata de frente, mas tipo assim, também que saia das amarras do que seria dos Estados Unidos, que estava começando a encontrar o plano Monroe e tudo mais. Então, tipo assim, como o Farley e o Felipe disseram, acho que é um bom exemplo para a gente trazer essa ideia de modernidade e independência da América Latina com o Simão Bolívar. Prosseguindo o debate, né, aberto tanto pelo Farley quanto pelo Cadu em relação aos processos de dependência, eu gostaria de ver, enquanto isso, colocar o foco em relação à colônia portuguesa no Brasil, né? Que nessa altura já fazia parte do Reino Unido, né? E como essas ideias de independência em relação à América Espanhola chegaram aqui. Em 1821, Dom João ele cria um decreto liberando, né, a liberdade de imprensa, né? E com isso ocorre um aumento vertiginoso da quantidade de jornais, subindo entre 19 e 21 consideravelmente. Através disso, podemos ver, junto com o crescimento desses jornais e também com a liberdade de imprensa, vemos principalmente o Correio Brasiliense, né, tendo divulgando, né, os processos de independência de forma bem abrangente, nos mínimos detalhes e sempre quando havia uma notícia divulgando. No caso nisso, no caso da corte, né, gerava um medo das ideias, tanto haitianista e independentista, que poderia gerar algum mal da ordem, né, do reino. E em contrapartida ao Correio Brasiliense e esse medo que essas ideias geravam, a gente pode ver a Gazeta do Rio de Janeiro, né, onde ela expunha, de certa forma, muito pobre, né, muito a conta-gotas, de certa forma,
as ideias. As ideias não, as informações dos processos de dependência. No caso específico da Gazeta, ela só relatava os processos de dependência quando o caso era incontornável, era inviável mais omitir essa informação. Contudo, apesar desse processo, vamos dizer, contra-independentista, né, pela manutenção da ordem, ele relata, né, como era inevitável a circulação das ideias e dessas ideias. E apesar mesmo tendo um processo contra esses processos de dependência, contra esses ideais, foi inevitável o movimento das ideias que geraram certas revoltas dentro do país e certo movimento de ideias. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso debate, é importante destacar e contextualizar algumas coisas, né? A situação na Europa era um pouco crítica em alguns aspectos, né? Principalmente na Espanha e em Portugal, devido a uma crise produtiva mercantil financeira, né? Claramente desfavorável, e principalmente Portugal. E é importante destacar que o processo, antes do processo conhecido como Revolução do Porto, né, que vai se dar em Portugal, é importante destacar alguns pontos, né? A família real vem para cá em 1808, já fugindo, né? Ela sai de Portugal ainda em 1807, só chega aqui em 1808, mas fugindo da invasão francesa, né, à Espanha e a Portugal. Uma guerra vai ser travada na península, e com isso, né, devido também à questão de Portugal estar bem desfavorável economicamente, com a chegada da família real aqui, os portos do Brasil são abertos para o comércio mundial, né? Acho que é importante destacar isso. E aí, consequentemente, né, na Europa já estava rolando movimentos, né, já estavam acontecendo movimentos reformistas, né, para movimentos constitucionalistas, né, dentro das monarquias absolutistas. Inclusive, esses movimentos vão acontecer primeiro nos Estados Germânicos, em Nápoles, posteriormente na Espanha. Né, esse último, especialmente, vai influenciar muito o processo constitucionalista português, né, que os dois, inclusive, vão se dar no mesmo ano, né? Mas da Espanha vai acontecer no início de 1820 e o de Portugal vai acontecer alguns meses depois. A Revolução do Porto, como eu disse, né, vai ser um movimento muito influenciado pelo movimento constitucionalista espanhol, inclusive a própria Constituição de Portugal, né, que passaria a valer para todo o território do Reino Português, vai ser muito baseado na Constituição espanhola. E é interessante destacar também que, devido ao contexto, né, de crise e terem muitas insatisfações, né, isso ajuda a unificar pautas distintas, né, interesses distintos de diferentes grupos da sociedade, né? Então, o movimento da Revolução do Porto é formado por um grupo extremamente heterogêneo, composto por militares, comerciantes, funcionários do Estado, profissionais liberais e aristocratas. A Revolução do Porto ela também é importante porque ela vai introduzir um decreto de liberdade de imprensa em 21 de setembro de 1820 pela Junta de Governo de Lisboa, e no dia 13 de outubro essa mesma junta ela vai permitir oficialmente a circulação de impressos portugueses fora de Portugal. Com isso, né, Dom João VI vai sentir uma certa pressão do novo governo na Península, e no ano seguinte, em 2 de março de 1821, ele vai suspender qualquer possibilidade de censura à imprensa em geral. É importante ressaltar aqui que até então, mesmo com a criação da imprensa régia em 1808, o que tínhamos era um grande controle da própria corte com relação a tudo que era publicado e circulava em periódicos, tendo como principal objetivo controlar as informações sobre assuntos políticos que seriam dadas aos seus súditos, né? Então é importante
salientar isso aqui. A partir de março de 1821, a gente vai ter um crescimento vertiginoso que o João Paulo Pimenta vai apresentar muito bem no texto, né? Um crescimento bastante significativo de periódicos no Brasil. E isso faz com que as discussões e reflexões políticas imprimindo uma marca significativa no conjunto da vida social luso-americana. E alguns dados interessantes, né? Em 1821 vão ter 26 jornais circulando, em 1822 o número sobe para 38, e em 1823 o número cai um pouco para 35, mas aparentemente se mantém. É interessante destacar também que, além desse crescimento no número de jornais, tem também um alcance maior, né? Eles não circulam mais em certas províncias, né? No caso do Rio de Janeiro, né? E Bahia principalmente, mas ele passa a circular no Pará, em Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e a nova província Cisplatina, né? E alguns desses periódicos eles vão ser efêmeros, né? Vão ter pouco tempo de duração, mas outros vão apresentar uma vida consideravelmente longa, né? E atuando de forma destacada nas discussões políticas da época. Isso também é bem interessante. Aí tem alguns jornais assim que a gente pode citar aqui, né? O Reverbero Constitucional Fluminense, o Correio do Rio de Janeiro, a Malagueta. Aí na Bahia tem o Seminário Cívico, o Diário Constitucional, a Sentinela Baiense. Em Pernambuco tem a Aurora Pernambucana, a primeira das várias Sentinela da Liberdade, a Gazeta Pernambucana, e os primeiros jornais do Pará, né, que é o Paraense. Aí em Maranhão tem o Conciliador do Maranhão e em Minas Gerais tem o Compilador Mineiro. Só aqui dá um apanhado geral assim, de alguns jornais desse período, né, que tiveram uma certa importância. É importante também destacar que entre 1819 e 1821 a gente vai ter um aumento muito significativo um aumento muito grande dos panfletos, né? Passa de 8 em 1819 para 179 em 1822, né? É um crescimento bem grande, assim. E também é interessante destacar que nesse período o número de assinantes desses impressos vai aumentar, né? Vai ter em torno, assim, alguns jornais vão ter em torno de 150 assinantes em média, né? É importante destacar também que esses jornais vão circular em diferentes estabelecimentos, né? Tem também, né, obviamente, um grande conflito de interesses, né, e disputas por essas participações no espaço público, né, dessas correntes políticas e ideias e opiniões aí, principalmente com relação aos jornais. Então, assim, tem um certo controle também da corte, né, controlando certas informações, evitando que certas informações entrassem no Brasil, né, com medo aí dos eventos recentes na América, né, como a Revolução da Haiti, por exemplo, e as próprias independências da América Espanhola, principalmente nesse contexto, né. Então tem uma contenção aí e até tem uma contradição com relação à liberdade, né, porque só poderia ter liberdade onde tivesse um efetivo controle. Então a contradição do contexto vintista aí, principalmente aqui no Brasil. E assim, de uma maneira geral, destacar que alguns jornais, como por exemplo o jornal Gazeta do Rio de Janeiro e muitos panfletos, né, eles tinham um silêncio seletivo, principalmente com relação aos movimentos de independência da América Espanhola, né, e outros jornais se destacavam muito, principalmente jornais da Bahia, do Pará, e o Correio Brasiliense eram jornais que se destacavam por narrar e publicar vários acontecimentos, principalmente dos processos de independência da América Espanhola. Então, assim, tinham essas disputas também, né? E conflitos também, né? Por causa da efervescência política da época, né? E essas questões, dessas participações no espaço público. A independência do Brasil se deu sobre a ótica de um conflito de interesses baseado conflito de interesses de caráter político, de caráter econômico e social também.
a questão principal é a volta da família real ou não para Portugal. Porque segundo o combinado, como o Vitor colocou, a volta da família real era essencial para a manutenção da monarquia portuguesa. E ela mesma, ela sendo restaurada e ela mantendo sua plenitude, o Reino Unido entre Brasil, Portugal e Algarve seria mantido. Mas ocorria também um questionamento, uma dúvida quanto ao fato de deixar o Brasil sem comando, entre aspas, em que, segundo os argumentos dos governadores portugueses, dos governantes, no caso, seria como se fosse deixar o país à mercê dos povos estrangeiros, certo? Dos vizinhos estrangeiros recém-independentes, e estar à mercê tanto a ataques quanto guerras civis. Bom, no caso do Brasil sendo independente, teria que arcar com a responsabilidade de não haver mais apoio português, tanto na questão política, tanto econômica, vindo da Europa em geral também. E se não fosse independente ou se mantesse essa opressão, esse domínio, entre aspas, português, você estaria abrindo mão das liberdades do país, das liberdades do povo daquele país, do povo nascido na América Portuguesa. E nessa ideia foi transmitida também pela imprensa, aonde, vindo uma ideia de fora, aonde os nascidos na América teriam essa vontade de se tornar independentes mais cedo ou mais tarde, e nada tiraria deles essa independência. Então, lutar contra isso seria lutar contra o tempo e tentar não deixar acontecer o que é inevitável. Um ponto principal dessa independência é o fator externo. O fator externo ligado diretamente a seus vizinhos, pois as insurreições vizinhas da América Espanhola serviram não de base, mas de inspiração para a independência da América Portuguesa. A independência se tornou factual quando houve a legitimação pelos Estados Unidos e pela Inglaterra da independência espanhola, tendo em vista que esses outros países, Inglaterra e Estados Unidos também independentes, tinham grande força na opinião geral internacional. Então, com eles legitimando essa independência da América Espanhola, nada mais faltava para o Brasil se tornar independente, já que era meio que inevitável ele chegar a esse ponto. Além de, obviamente, interesses locais do próprio Brasil, onde se tornar independente seria muito mais lucrativo. Bom, estamos chegando ao fim do podcast. Agradeço quem nos escutou até agora. Sei que o assunto é muito legal, particularmente. Meus companheiros se esforçaram bastante, eu também me esforcei bastante para fazê-lo. Eu agradeço a sua audiência. Vocês querem mandar algum recado? Um beijo, algo? Finalizar, não? Acho que isso é uma despedida mesmo. Uma despedida, hein? Valeu. Só um abraço pessoal. Obrigado Valeu, por ouvir a rapaziada. gente. Então é isso, um beijo e até a próxima.